Diz-se que as lágrimas ao perder um filho ou uma filha são as mais amargas, as mais inesperadas, porque o processo natural dita que os pais não devem enterrar seus filhos. Mas às vezes, a lei natural é quebrada quando uma sombra paira sobre os mais indefesos, uma escuridão na forma de homem, controlador, abusivo e com o poder de tirar uma vida porque sim. Foi isso que aconteceu com Agustina Cruz no dia 22 de outubro de 2021. Ela tinha apenas 17 anos e conheceu o terror em tão tenra idade. Mas ao contrário de outros monstros, aquele que a atacou mostrou seus dentes à luz do dia, quando sob o olhar impassível dos vizinhos, cortou a parte superior com uma faca de guerra. Uma província chocada, um policial ineficaz e uma mulher a menos por causa da violência tóxica de um sujeito que não soube e não quis entender que Agustina não lhe pertencia. Isso e muito mais é o que vamos desenvolver, o que vou te contar neste vídeo. E as perguntas são: quando é suficiente? Quando as autoridades levarão a sério as denúncias de meninas e mulheres violentadas? Agustina morava no bairro Parque La Loma, Coronel Moldes, um pequeno município a 65 quilômetros da capital da província de Salta. Ela vivia com sua mãe e sua avó, sendo a mais velha de seus 4 irmãos e irmãs, cujas idades variavam de 4 a 14 anos. Embora ela não conhecesse seu pai, a figura do homem da casa também nunca foi necessária. Com o amor e o exemplo da avó e da mãe, ela alcançou e superou. E se quiser, um tio foi a figura mais próxima de um pai que ela teve. A jovem cresceu em uma casa e família cheia de amor e felicidade. Que, a propósito, esta casa estava na Argentina. Assim, com 17 anos recém-completados, Agustina enfrentou com muitas expectativas um dos últimos anos na escola, no ensino médio Puerta de Dias, a apenas 3 quarteirões de sua casa. O futuro estava logo ali na esquina, então, como toda adolescente, ela imaginava 1000 possibilidades e destinos. A alegria de um futuro bem-sucedido iluminava claramente seu caminho. Essa era a felicidade, essa era a alegria de tudo. Minha filha tinha tudo pela frente, tinha tudo para viver. Era uma menina super alegre, super alegre. Ela adorava se maquiar e era a escolhida nas reuniões com suas amigas para fazer o mesmo com todas. Ela apreciava a música urbana atual, principalmente o trap. Como muitas das jovens argentinas ou da América Latina, mais de uma vez imaginou ser Cazzu, Nicki Nicole, Maria Becerra. Além disso, ela praticava há muito tempo a saia, que é uma dança folclórica muito característica da região do Altiplano, Bolívia, Peru e norte da Argentina, não muito comum no México, que mistura o ritmo musical andino, a música crioula europeia e o ritmo das danças africanas. Esse estilo de dança permitiu-lhe, então, tocar sua veia criativa, pois a impulsionou a escrever e despejar suas emoções e frustrações em um caderno. Agustina então mostrava ser uma garota muito focada, já que planejava ter uma carreira universitária para ter um futuro sólido e profissional. Seu objetivo imediato ao terminar o ensino médio era estudar para ser uma médica forense. Ela se via no futuro relacionada ao crime, investigando e ajudando a justiça a encontrar os culpados ou descobrindo os fatos de algum crime, buscando justiça para as vítimas. Dessa forma, Agustina acabou relacionada ao crime e à medicina forense, mas infelizmente não como imaginou. Ela nunca imaginou que estaria ela mesma seu corpo na mesa de autópsia. Assim, Agustina começou a conversar, a bater papo nas redes sociais com um rapaz chamado Juan Rodrigo Galardo, um garoto de apenas 19 anos. O jovem era de Atocha, um bairro no centro da capital Salta, mas frequentemente ia para Coronel Moldes para visitar sua avó. Nessas visitas familiares, os jovens aproveitavam e se encontravam em alguma praça ou no romântico dique do município. Assim, rapidamente floresceu o amor entre Agustina e Juan. Tudo foi idílico, pelo menos por um tempo, já que quando conversavam pelas redes sociais, Juan se mostrava como um rapaz honesto, gentil, doce. O que muitas vezes acontece quando você conhece alguém pelas redes sociais, eles mostram o seu melhor lado, às vezes não o verdadeiro, como neste caso.
Dessa forma, Agostina sentia que podia se abrir completamente com ele, que ele a entendia, que a apoiava e aconselhava. No entanto, uma vez que o relacionamento começou oficialmente, algo mudou, o chip de Juan Rodrigo mudou. Já não parecia que o jovem com quem passava tantas horas conversando pelo computador ou pelo celular, seu namorado parecia ser outro. Melhor dizendo, conheceu seu verdadeiro rosto, ele tirou a máscara. Juan começou a controlá-la e manipulá-la. Agostina tinha que entregar o celular para ele revisar suas mensagens e interações. Ela tinha que dar respostas para tudo. Embora fosse parente, ela precisava justificar por que estava conversando com alguém. Juan controlou a mesma distância. Ele vinha vê-la aqui frequentemente, sempre vinha visitá-la, mas às vezes ela sempre o recebia pensando que ele era uma boa pessoa e veja no que deu. De repente, essas visitas à avó se tornaram pontos de controle. Agostina não precisava de amizades porque tinha ele. Ou bom, entre aspas, ela não precisava de amizades porque aos poucos ele a afastava de suas amigas. Quando ele estava em Coronel Moldes, ele a acompanhava até a porta da escola, esperava por ela na saída, a acompanhava até sua casa e ia buscá-la. Ele não a deixava respirar. Sua intenção era controlar, vigiar, tóxico. Passo após passo, Agostina tinha que dar com ele. Primeiro amor romântico? Claramente não. Agostina estava experimentando os primeiros venenos de uma relação tóxica, de uma pessoa tóxica. O nível dessa violência, como te digo, além de escalar para um ponto sem retorno quando Juan Rodrigo a bateu pela primeira vez, não importava o motivo. Se Juan acreditava que Agostina estava errada, ele dava um golpe corretivo nela. Mas em uma ocasião, de fato, Agostina decidiu discutir aquele maltrato. Foi para pior. Em plena rua e na frente da família Galardo, Juan Rodrigo colocou suas mãos no pescoço de Agostina. Não tinha vergonha. Apertou e apertou. Sentiu como o ar escapava de seus pulmões. No entanto, dessa vez Juan Rodrigo não foi até o fim, felizmente. E enquanto cortava sua respiração, ele a jogou na lama, como se fosse um pano sujo, um pano velho. A família de Juan Rodrigo presenciou este terrível ato sem se abalar. Ou seja, já sabemos de onde vem toda essa violência. Às vezes os monstros são criados em casa, ou quase sempre. Ela não podia dizer nada por causa do terror que sentia do namorado. Se por uma simples discussão ele a enforcou e a jogou na lama, o que ele faria se ela o denunciasse? Ele pergunta. Bem, o sentimento de solidão mergulhou sua existência na mais triste escuridão. Nem as travessuras de seus irmãos e irmãs podiam tirá-la do desânimo da tristeza. A dor de não poder falar com sua mãe rasgava seu coração por dentro. Não era apenas medo da violência de Juan Rodrigo. Seu maior medo era decepcionar sua mãe. Agostina viveu toda a sua vida em um lar matriarcal. Não precisou da imagem de um homem que carregasse a casa nos ombros. Em vez disso, sua mãe e sua avó foram os pilares fortes que ela admirou e essa força fluiu por suas veias quando decidiu falar com sua mãe sobre os maus tratos de Juan Rodrigo. A conversa entre mãe e filha rendeu seus frutos. Agostina permitiu-se chorar mais uma vez nos braços de sua mãe, Janina, como quando era uma menina muito pequena. As palavras da mamãe Janina surtiram efeito felizmente e Agostina teve forças suficientes para terminar um relacionamento que em apenas 4 meses a colocou no pior dos infernos. Claro que por sua parte, Juan Rodrigo não aceitou o fim do namoro. Ele era tóxico. Em sua mente, Agostina era um objeto de sua posse. As mensagens de texto e WhatsApp adquiriram um tom mais escuro, mais ameaçador, mais violento. Se você não for minha, não será de ninguém. Foram as palavras claras e aterrorizantes. Então Janina tomou uma atitude e convenceu Agostina a fazer a denúncia na subcomissária de Coronel Moldes em 21 de setembro de 2021. Com as mensagens como provas das ameaças de morte e as palavras da garota sobre os atos de violência que sofreu em seu corpo, as autoridades policiais procederam a aplicar uma medida cautelar que proibiu Juan Rodrigo Galardo de se aproximar a menos de 200 metros de sua ex-namorada, enquanto Agostina recebeu uma custódia policial de 15 dias, dentro dos quais 10 seriam com oficiais fixos na residência da jovem 24 horas por dia e 5 dias mais com patrulhas ocasionais durante o dia. No entanto, o agressor não sentiu o castigo.
Um papel não o impediria de ver Agostina, como ele destacou em sua mensagem. Ela era dele ou de mais ninguém. A ordem não significava nada para ele. Na verdade, talvez para os policiais também não, já que deram pouca atenção à proteção da jovem ameaçada. Não havia guarda, 24 horas apenas passavam, 3 vezes ao dia. Tiravam algumas fotos da residência e pediam uma assinatura de Agostina e Nina para notificar que passavam e nada mais. Em poucos dias não foram vistos, ou seja, não trabalharam. A consigna durou apenas 8 dias e nunca foi fixa ou personalizada como o caso exigia. Pretenda que eles não se importaram. O terreno estava livre então para este tóxico, para o caçador, para o monstro. Juan Rodrigo começou a importunar Agostina ou a incomodar. Ele poderia aparecer em qualquer esquina. E a Nina começou a buscá-la na escola para dar-lhe alguma segurança. Eles chegaram a este ponto porque o assédio do monstro Galardo era persistente e frequente. Ele insistia nela. Ela trocou o número do celular 3 vezes. Porque depois ela ligava para uma mulher e dizia: tem uma mensagem para você. E ela apenas se cortava e retornava a ligação dizendo: tem uma mensagem para você. Eles a mantinham lá, ameaçada e assediada. Que por outro lado, sem saber o que fazer, a dedicada mãe se aproximou do Polo Provincial das Mulheres, onde uma profissional pediu fotos das ameaças e a alertou que sua filha poderia ser vítima de um feminicídio. A trabalhadora do Polo das Mulheres a instou a fazer novamente a denúncia policial e se comprometeu a entrar em contato com a escola de Agostina para que lhe oferecessem apoio ou ajuda. No entanto, ela nunca soube se o contato com o ensino médio Puerta de Dias foi feito ou não. Além disso, quando ela solicitou ajuda psicológica, eles simplesmente a mandaram marcar uma consulta no hospital público. E a Nina compartilhou a situação de sua filha na escola também para ver se eles poderiam ajudá-la. Mas a instituição alegou que não podia fazer nada. Assim, a mãe angustiada foi à subdelegacia para ampliar a denúncia. Pediu às autoridades a concessão de um botão de pânico para que, se algo acontecesse, a resposta fosse imediata. Ela enfatizou repetidamente que vários vizinhos foram testemunhas das ameaças de Juan Rodrigo. Esse era o nível de impunidade com que aquele animal agia. No entanto, temos aqui outro mas. Novamente, sua voz não foi ouvida. Apenas recomendaram que ela guardasse as mensagens com ameaças. Apenas uma coisa rondava a cabeça de Janina. Para a polícia, a vida de sua filha não importava. Mais uma vez, a mãe veio em seu auxílio e conseguiu uma psicóloga no hospital público para que ela pudesse desabafar, para que encontrasse a força para sair desse abismo. A profissional, por outro lado, recomendou que ela escrevesse em um caderno seus sentimentos sobre o que estava acontecendo com Galardo, e Agostina realmente derramou todas as suas emoções naquelas páginas. A noite mais horrível quando voltei para casa. Quando você me agarrou, me senti como um cachorro que estava na rua e foi maltratado. Na minha cabeça, eu disse: é isso, sou uma garota morta afinal. Todos os dias é como se eu te visse atrás da porta, tenho medo de sair de casa. Tenho medo de aparecer morta jogada por aí. Receio que esteja aqui. Sinto que estava com um coleguinha, mas o problema é que eu apareço no fundo. Tenho medo de sair à rua. Que por outro lado, e felizmente, ou bem, não podemos dizer felizmente, mas por alguns dias não soube nada de Juan Rodrigo. E é que isso era a calmaria antes da tempestade. Ela não sabia, e obviamente ninguém, ou bem, quem sabe. Mas vamos dizer que ninguém imaginou. Ela ia para a escola porque ela sempre foi depois. Então lá o garoto a esperou. Justo o coleguinha faltou e sua avó saiu na frente e ela foi depois. Então lá o garoto a esperou. Foi no dia 22 de outubro de 2021 e eram 8 da manhã quando Agostina caminhou as 3 quadras que separavam sua casa da escola no bairro Parque La Loma. Naquele dia, ela não chegaria à instituição educacional porque Juan a interceptou. Eles discutiram, lutaram e ele a empurrou contra a parede. Ele puxou seu cabelo enquanto Agostina pedia entre lágrimas que a soltasse, que por favor não fizesse nada. Mas se alguma vez Juan teve um pingo de bondade, mesmo que mínima, um pouquinho, já não havia nada nele. Ele não era um ser humano. Naquele dia, decidiu se vestir de diabo, de besta.
Ele estava preparado, vestia roupas escuras, um moletom preto com o capuz colocado, uma juri, uma mochila preta e luvas pretas. O monstro havia planejado tomar a vida de Agustina. Enquanto a jovem era agarrada pelos cabelos, sendo arrastada pelo chão, uma vizinha interveio, mas Juan, como um animal encurralado, tirou uma grande faca do bolso do moletom. Daqueles especializados para a caça e a guerra, daqueles grandes, a vizinha assustada viu os olhos furiosos do agressor que gritou se ela estava disposta a pagar por Agustina o que ele havia feito. Assim, a vizinha contou que, por medo, decidiu recuar e viu como Juan prendeu Agustina contra a parede e a golpeava na barriga. Agustina aproveitou a distração para escapar, mas infelizmente tropeçou em uma pedra e caiu no chão. Juan Rodrigo jogou-se sobre ela com seus joelhos pressionando os braços e o peito da jovem. Ele colocou sua arma de guerra no pescoço de Agustina e sem piedade rasgou de um lado para o outro, para então sair correndo. Enquanto ele escapava da vida pelo corte no pescoço, Agustina pediu aos vizinhos presentes que por favor chamassem sua mãe. Suas últimas lágrimas se misturaram com o vermelho carmesim que foi apagando sua luz. Naquele 22 de outubro, Juan Rodrigo Galardo se vestiu de morte e Agustina perdeu a vida na ambulância a caminho do hospital, pedindo obviamente por sua mãe. E podemos dizer que também estava pedindo por justiça, algo que a polícia nunca fez. Enquanto a vida de Agustina escapava em uma ambulância fria, os primeiros policiais que chegaram à cena encontraram uma calçada pintada de vermelho. Uma vizinha disse a eles que o agressor certamente estava na casa da avó. Juan Rodrigo era conhecido no bairro. Vizinhos e vizinhas estiveram presentes em várias ocasiões quando este assassino ameaçou a menina. Ninguém, por sua parte, disse nada. Para eles era uma simples briga de namoradinhos, supostamente. Assim, os oficiais foram imediatamente ao local indicado, lidaram com a idosa assustada e Juan Rodrigo Galardo saiu com as mãos para cima e disse: "Eu a matei, eu cometi o erro." Desta forma ele não resistiu e foi algemado. O dano já estava feito. Infelizmente, Agustina não seria de mais ninguém. Quando a nervosa avó indicou o quarto do responsável, os policiais encontraram as roupas que ele usou algumas horas antes no crime e a faca de guerra com vestígios vermelhos. Em uma piscina também encontraram os tênis molhados e as luvas. Em algum momento, ele pensou que talvez pudesse se safar. O médico legista revelou a causa da morte da jovem, um corte no pescoço de 27 centímetros. E com isso, a justiça deveria estar alerta e não cair nas típicas capas de crime passional. Estava-se diante de um claro caso de feminicídio, pelo qual Janina Cruz clamou pela máxima das penas, que é a prisão perpétua. E eu repito novamente, todo mundo ficou em choque com o que aconteceu. Para que você tenha uma ideia, o prefeito e seu chefe de governo se aproximaram da casa dos Cruz para oferecer seu apoio, mas ambos os homens tiveram que sair da casa enlutada porque sua mera presença provocou um ataque de nervos na avó. As marchas pedindo justiça para Agustina se espalharam por todo o Coronel Moldes e Salta para destacar o alarmante número de vítimas de feminicídio. Milhares de pessoas se aproximaram da praça principal do município com fotos da jovem e uma vela acesa em sua homenagem. As colegas de Agustina também se reuniram, mas a escola secundária Puerta de Dias proibiu que fossem com o uniforme escolar para não manchar o nome e a reputação da instituição educacional. E assim, em menos de um mês, começou o julgamento precisamente, e para ser mais exato, no dia 7 de novembro, os argumentos e testemunhos agravaram a ferida da família Cruz. Não apenas pelas provas de que Juan Rodrigo planejou o ataque meticulosamente, já te contei que ele tinha luvas de látex, tinha lavado as roupas e os tênis com manchas de sangue, até encontraram uma balaclava com ele. Mas além desses cuidados, as evidências eram contundentes. Testemunhas oculares o apontaram como o agressor e uma das vizinhas filmou todo o ataque em seu celular. Não pôde largar a faca. E daí aconteceu assim, ele correu. Sim, ele já estava preparado, estava decidido a fazer isso. Sim, ele já estava decidido a fazer isso. Quanto demorou a ambulância? Meia hora. E a polícia também veio a pé, o carro não estava disponível e eles vieram a pé.
Mais tarde, a ambulância sempre chega tarde. Embora ninguém tenha feito nada, nem policiais, nem municipais, nem escola, nem vizinhos, foram Yanina e Agostina diante do inevitável. Ninguém as ouviu. Agora, sem sua filha, tudo o que Yanina Cruz espera é que a sentença seja exemplar. Finalmente, em 22 de novembro de 2021, um mês após o macabro final de Agostina, Juan Rodrigo Galardo recebeu prisão perpétua. E embora antes de receber o veredicto tenha pedido perdão à sua família, a Agostina, a Deus e à sociedade, nenhuma palavra vazia iria mitigar a dor que causou a Yanina e a família Cruz. Para eles, ele não merecia nenhum tipo de perdão. Ele levou Agostina para sempre, e para mim também não merece perdão. Ele deve apodrecer na prisão. Por outro lado, Yanina Cruz atualmente continua buscando justiça por sua filha e levará as autoridades policiais a julgamento por abandono de incapaz, porque eles não se importaram. As provas estavam do lado dela, desde a ordem policial que nunca foi cumprida e a ineficaz aplicação dessa custódia. Além disso, ela tinha a ampliação que fez da denúncia. Estou me referindo à mãe e o pedido do botão de pânico que nunca lhe deram. Pois bem, com o horrível final de Agostina, o dedo acusador atravessou não apenas as instituições, mas toda a sociedade. Por que a diretora da escola secundária Puerta de Dias se desvinculou da situação? Por que o polo de mulheres não fez um acompanhamento do caso? Por que a polícia não cumpriu com a ordem e a custódia? Por que não se vigia os agressores que nesses casos andam livres vivendo suas vidas enquanto as vítimas são obrigadas a ficar trancadas em suas casas com medo em cada canto, em cada sombra? Por que as políticas contra a violência de gênero não são aplicadas e ainda não são dadas a importância que deveriam ter em cada município e delegacia em cada país? Pois bem, as perguntas sem resposta se acumulam na mente de Janina e evidentemente na mente de todos nós. Uma mãe que hoje se encontra sem sua filha e para quem nem o pedido de desculpas do monstro que lhe tirou a vida, nem dos policiais responsáveis, se desculpando por não terem muitos efetivos, nem de ninguém serve. Agostina já não está mais aqui e ela irá até as últimas consequências e espero que ela consiga. Sua luta é para que não haja mais nenhuma Agostina, para que não haja menos nenhuma mulher. Ele matou minha filha, ele levou minha filha. Ele tem que morrer, não. Aqueles que matam têm que morrer. Quando ele sair da prisão, eu vou esperá-lo. Ele fez isso com minha filha. Ele tem que morrer. Ele não pode sair da prisão. Eu já disse, quando ele sair da prisão, eu vou esperá-lo. Eu vou fazer com ele o que ele fez com minha filha. Eu não vou permitir que ele saia livre como se nada tivesse acontecido. Eu não tenho mais minha filha. Mas não apenas a dor de uma mãe e de uma família foi revelada, mas também a ineficiência e a banalidade com que esse tipo de denúncia é tratado pela polícia. Porque se tivessem ouvido Yanina nas constantes denúncias, a vida de Agostina poderia ter sido salva e ela teria continuado com seus sonhos. Hoje não saberíamos seu nome, mas a desgraça bateu à sua porta e aqueles que deveriam ouvir para que ela não abrisse essa porta para um destino sombrio, bem, eles não ouviram. Se aprecia tais vídeos, saiba que todas as quintas temos o podcast Muitos Mais Mistérios, onde discutimos sobre crimes, mistérios e paranormalidade. Eu faço isso com meu colega Edson e você pode encontrar no Spotify e em todas as plataformas de áudio no YouTube e no Facebook. Obrigado.